Leitura do livro Uma Vida em Chamas. 10 maneiras simples para viver incendiados por Deus, do autor Rick Renner. Capítulo 10, título Incendiados pela submissão à autoridade. O próximo combustível que você precisa injetar em seu fogo espiritual para permanecer espiritualmente em chamas é uma dose considerável de respeito pela autoridade. Estou bem consciente de que o que você está prestes a ler será interpretado de maneira diferente entre cada leitor, dependendo do seu momento na vida. Então, eu lhe peço que leia esse capítulo com a mente aberta para ouvir o que Deus quer transmitir à sua vida acerca desse assunto vital e vivificante sobre autoridade. Todas as pessoas no planeta, sejam jovens, idosas, homens ou mulheres, estão sob algum tipo de autoridade. Estar debaixo de autoridade é uma parte inevitável da vida. Aqueles que entendem e vivem essa verdade alcançarão sucesso. Mas a vida não irá bem para aqueles que desrespeitam a autoridade ou que tentam evitar seu papel fundamental. Qualquer um de nós consegue pensar em alguém que conhecemos que teve problema com a autoridade e cuja reação negativa a isso resultou em más circunstâncias em algum aspecto da existência. Um versículo relevante para entender a visão de Deus sobre ordem e autoridade é 1 Coríntios 14:40. Nessa passagem, Deus afirma que tudo deve ser feito em ordem. A palavra ordem é o grego táxis, que o historiador Joséfo usou para denotar a ordem que o exército romano demonstrava na maneira como montava seus acampamentos. O exército romano acreditava na organização, nos detalhes e normalmente não se envolviam em ações de última hora. Mesmo quando montava seus acampamentos, eles eram estruturados de maneira ordeira, ao contrário de alguma coisa reunida de maneira impensada. O fato de Paulo usar essa palavra em 1 Coríntios 14:40 para descrever o senso de ordem de Deus nos diz que ele leva muito a sério a questão de fazer as coisas de maneira ordenada. Dê uma olhada no mundo que o cerca e você verá que a ciência, a natureza, a matemática e o próprio universo onde vivemos revelam uma ordem inegável que é uma parte significativa de tudo o que Deus criou. Um mundo sem organização seria um mundo em caos, que é o extremo oposto de tudo que foi criado por Deus. É por isso que a ordem também pode ser encontrada em todos os níveis da vida humana. Deus organizou o governo, a sociedade, a família, a igreja e até mesmo cada órgão do corpo humano com uma estrutura que abre caminho para uma existência pacífica e funcional. E quando essa ordem divina é interrompida, isso pode resultar em confusão, revolta e até revolução. A autoridade estabelecida por Deus é tão inquestionável que Romanos 13:1 diz: as autoridades que existem foram por ele, Deus, instituídas. A palavra autoridades é uma tradução do grego eusósia, uma palavra que retrata aqueles que receberam poder delegado. Também poderia denotar aqueles que detinham cargo público ou posições espirituais, exercendo uma autoridade que lhes havia sido confiada. De acordo com Romanos 13:1, aqueles a quem é confiada autoridade governamental, social, familiar ou espiritual foram estabelecidos por Deus e, como tal, suas posições de autoridade devem ser respeitadas. Esse versículo notável, com o qual muitos têm dificuldade até hoje,
Foi escrito quando os cristãos estavam sofrendo nas mãos dos maus governantes romanos. Mas em vez de encorajá-los a ignorar ou a derrubar a autoridade romana, o que teria levado ao caos, Deus os instruiu a respeitar até aquelas autoridades que os estavam tratando injustamente. A ordem e a autoridade são tão importantes na existência humana que todos os níveis da vida são afetados por elas. Por exemplo, os filhos estão debaixo da autoridade dos pais. As esposas estão debaixo das autoridades dos maridos. Os maridos estão debaixo da autoridade de Cristo. Os empregados estão debaixo da autoridade dos patrões. Os empregadores estão debaixo das autoridades dos superiores. Os alunos estão debaixo da autoridade dos professores. Os professores estão debaixo da autoridade dos diretores e superintendentes. Os cidadãos estão debaixo da autoridade da lei, dos oficiais de governo, dos policiais e assim por diante que impõem a lei. O governo está debaixo da autoridade da Constituição. Os membros da igreja estão debaixo da autoridade dos pastores e dos presbíteros. E a lista continua indefinidamente. Cada pessoa, em alguma medida e em algum momento da existência, está debaixo da autoridade de alguém, do início até o fim da vida. E como já foi dito, aqueles que desconsideram esse fato inevitável geralmente se envolvem em problemas ou são até punidos como infratores. Ensinando filhos, netos ou outras crianças a quem amamos a cooperarem voluntariamente com a autoridade, damos a eles um presente que os ajudará a se saírem bem na vida. A maneira como uma pessoa se relaciona com a autoridade ou a maneira como uma pessoa não se relaciona com a autoridade, ao final, será um dos fatores determinantes para medir até que patamar essa pessoa chegará na vida. O teólogo R.C. Sproul escreveu: a própria palavra autoridade tem dentro dela a palavra autor. Um autor é alguém que cria e possui uma obra específica. Na medida em que Deus é o fundamento de toda autoridade, ele exerce esse fundamento porque é o autor e proprietário da sua criação. Ele é o fundamento sobre o qual qualquer outra autoridade permanece de pé ou cai. No princípio dos tempos, Adão e Eva desconsideraram a autoridade de Deus e desafiaram suas instruções. Foi essa tentativa de ignorar a autoridade de Deus que abriu a porta através de qual o pecado e a morte conseguiram entrar na raça humana. Se Adão e Eva tivessem respeitado a autoridade de Deus e não ignorado, o caos, a confusão e a anarquia que vem em grande parte do mundo hoje nunca teria acontecido. Mas desde as primeiras páginas da história bíblica, as escrituras demonstram que consequências, tragédias ocorrem quando a autoridade é desconsiderada, desonrada, ignorada ou desobedecida. A necessidade de conviver bem com a autoridade. Entender e conviver com todas as formas de autoridade é essencial para qualquer pessoa se sair bem na vida. Também é crucial que os cristãos se submetam à autoridade espiritual a fim de manter o fogo espiritual ardendo. Amós 3,3 demonstra a natureza indispensável desse combustível. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós 3,3 diz implicitamente que é impossível duas pessoas andarem juntas, trabalharem juntas ou fazer qualquer coisa juntas em qualquer dimensão, se não estiverem de acordo uma com a outra. Isso significa que até para você conviver com Deus
ou com qualquer outra pessoa, inclusive com todas as formas de autoridade, é essencial estar de acordo. Mas o que significa de acordo nesse contexto? A palavra grega que é traduzida mais frequentemente como concordar ou concordância no Novo Testamento é sufonel, que é composta por um sum e fonel. A palavra sum significa com e a palavra fonel significa fazer um som. Mas quando as duas são unidas para formar a palavra sufonel, a nova palavra retrata reunir-se para produzir um som combinado. A palavra sufonel significa acordo ou concordância de som e retrata consonância em oposição à dissonância, é de onde tiramos a palavra sinfonia. Pense em uma sinfonia, isto é, um grande grupo instrumentista em uma orquestra que toca vários instrumentos sob a direção de um maestro para criar um som combinado. Embora cada músico esteja familiarizado com sua parte e possa tocá-la profissionalmente, o maestro conhece toda a peça que está sendo executada. Ele é o diretor que diz a cada instrumentista quando tocar, a velocidade na qual deve tocar ou quando parar de tocar. Sem o maestro para dirigir a orquestra, uma série de sons conflitantes seriam produzidas, os quais criariam um zumbido horrível, em vez de um som agradável aos ouvintes. Por mais importante que cada instrumentista seja para a conclusão de uma orquestra, a habilidade de se produzir um som combinado depende de um esforço unificado em seguir a direção de um maestro. Como vimos, nosso exemplo bíblico das palavras concordar e acordo foi extraído da palavra sufonel, que retrata uma sinfonia onde cada instrumentista toca profissionalmente, mas cada olho está focado nas mãos do condutor que lidera, decide e dirige. Se os vários membros da orquestra decidirem ignorar ou desconsiderar a direção do maestro, o resultado será a confusão e a discordância sinfônica. Podemos aprender uma coisa importantíssima com essa ilustração da sinfonia, sufonel. O significado bíblico de estar em concordância é ter uma atitude cooperativa e aprender a tocar sua parte para executar sua missão e cumprir seu papel ao lado de outros e em submissão à autoridade designada em qualquer esfera da vida. Para alguém integrar um grupo ou produzir um som combinado, é necessário aprender a acompanhar outros que tocam a parte deles ao seu lado e a se colocar debaixo da liderança daqueles que estão em posição de autoridade. Lembre-se, dois não podem andar juntos a não ser que estejam de acordo. Ver Amós 3:3. Isto é, em unidade e cooperação com os outros chamados para estarem ao seu lado e em submissão àqueles que estão indicando o caminho. Pensando nessa analogia, toda a humanidade é composta por membros de uma grande orquestra e cada ser humano recebeu dons para tocar sua parte na vida. Mas, para essa orquestra produzir um poderoso som combinado, uns precisam aprender a cooperar com os outros e a respeitar os vários maestros em todas as esferas da vida: família, trabalho, escola, igreja, etc. Aqueles que se recusam a cooperar com as figuras de autoridade a quem estão sujeitos acrescentarão um som dissonante à orquestra e nunca tocarão bem sua parte, a não ser que optem por mudar. E se decidirem continuar destoando e se recusando a se submeter à autoridade, é provável que não sejam convidados a participar de outro concerto no futuro.
Independente do talento, ninguém quer ter na vida um parceiro que é contestador e insubordinado. Nas palavras do profeta Amós, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Amós 3:3. Alguém que não pode entrar em acordo com aqueles que foi confiada a autoridade é incapaz de produzir os resultados harmônicos desejados. A simples ilustração das palavras concordar e acordo demonstram que cada um de nós que deseja contribuir em qualquer nível da vida precisa aprender a cooperar com os que foram investidos de autoridade e a respeitá-los, assim como aprender a conviver com os outros. Na maioria dos ambientes em que vivemos e trabalhamos, seja na igreja, na escola, no trabalho, na família, etc., geralmente há alguém que é autoridade final. Embora possa haver vários outros em determinada área da vida que também estão em posição de autoridade sobre nós: pai, mãe, pastor senior, equipe pastoral, chefe equipe administrativa, diretor, professores, etc. Apesar disso, todos nós precisamos aprender a trabalhar em harmonia com quem quer que esteja acima de nós em todas as situações. O próprio Deus é o grande maestro por excelência que dirige e decide sobre a vida de todos nós na terra. Ele designou as diretrizes bíblicas para a família, a igreja, a sociedade, o governo e até a própria criação. Em cada uma dessas esferas, se sua ordem prescrita é contrariada, isso resulta em caos. Essa é uma verdade desde o princípio dos tempos, quando as instruções de Deus são desrespeitadas, ignoradas ou evitadas. O resultado é anarquia, confusão, caos e tumulto. O teólogo Abraham Kuyper confirmou essa verdade com eloquência. Deus embutiu na criação uma série de esferas culturais como família, economia, política, arte e investigação intelectual. Cada uma dessas esferas tem o próprio negócio e necessita do próprio padrão único de autoridade. Quando confundimos as esferas, violando os limites adequados da igreja e do Estado, por exemplo, ou reduzindo a vida acadêmica a uma empresa de negócios, transgredimos os padrões que Deus estabeleceu. Discórdia no fim da era. Porque vivemos no fim desta era, estamos testemunhando um tempo em que a desconsideração pela autoridade é pandêmica em toda a sociedade. O desrespeito pela autoridade de Deus, que começou com Adão e Eva no Éden, agora está abrindo caminho para uma colheita desenfreada, infectada pela ofensa e pela desonra. A Bíblia ensina claramente que enquanto o relógio profético corre rumo à contagem regressiva final, o desrespeito disseminado pela autoridade aumentará de modo ainda mais descontrolado. Em seu livro Autoridade Espiritual, o Watchman Nee observou: a autoridade no mundo está sendo cada vez mais minada até que, no fim, todas as autoridades serão destituídas e a ilegalidade governará. Conforme observado por Nee, a Bíblia ensina de maneira inquestionável que a era dos últimos dias estará cheia de iniquidade, rebelião e de um clamor exigente por independência de toda norma moral estabelecida. Essa ilegalidade está se espalhando como uma gangrena na sociedade hoje. E já disseminou tanto veneno que vivemos em um período no qual algumas crianças insistem que seus pais não têm direito legal de exercer autoridade sobre elas. Em alguns casos,
Pais que se esforçam para ensinar suas convicções aos filhos passaram a correr o risco legal de ter seus filhos retirados de casa. Em certos países ocidentais, professores notificaram pais que ensinavam seus filhos seus próprios códigos morais e, em consequência, eles perderam a guarda dos filhos. A influência parental bíblica está sendo distorcida para significar abuso infantil nessas nações. Quem teria imaginado que tamanho absurdo poderia governar os pensamentos de tantas pessoas? Mas por que a rebelião está desenfreada contra toda forma de autoridade estabelecida, há desrespeito e desonra pelo governo, pelos pais, pela polícia e pelos pastores, isto é, todos os aspectos de autoridade estabelecida. O renomado erudito e pastor britânico John Stott disse: "O mundo moderno detesta a autoridade." E isso é exatamente o que estamos testemunhando ao nos aproximarmos do fim desta era. A tendência de lançar fora todas as formas de autoridade atingiu proporções tão épicas que o número cada vez maior de pessoas não quer nem mesmo aceitar a anatomia biológica e se rebela contra o gênero do seu nascimento. Rebelião à autoridade, um sinal dos tempos do fim. Um dia, no Monte das Oliveiras, Jesus enumerou os sinais que seriam evidentes à medida que esta era chegasse ao fim. Um sinal que Cristo deu foi que a iniquidade se multiplicaria antes do fim da presente era. Vê Mateus capítulo 24, verso 12. A palavra iniquidade é uma tradução do grego anomia. É uma forma de nomos que o grego para lei, usada para retratar o padrão do que é legal ou moralmente correto. Mas quando um A é anexado à frente da palavra, configurando a forma plural nesse caso, ela se torna anomia, que lhe dá um defeito de cancelamento. Assim, em vez de retratar lei ou um padrão moral correto, a palavra anomia tem o significado oposto, isto é, sem lei, contra a lei ou sem padrão moral, e retrata pessoas que não têm um padrão moral fixo. Aqueles que vivem desse modo estão destituídos de padrões, sem lei e vivendo em um estado de ilegalidade. Essa palavra em Mateus 24, 12 nos diz que o extremo fim desta era, a sociedade descartará todos os absolutos morais biblicamente acordados. Será um tempo em que as pessoas desprezarão a autoridade à medida que a rebelião crescia cada vez mais no coração da sociedade nos tempos do fim. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, Paulo escreveu sobre isso: "Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia." A palavra apostasia vem do grego apostasia, uma palavra que também é usada na Septuaginta para retratar um motim contra a autoridade. Paulo usou essa palavra nesse versículo para retratar explicitamente uma sociedade no fim desta era que estará engajada em uma revolta explícita contra a autoridade de Deus nos últimos dias. Em meu livro, Como Manter a Cabeça no Lugar neste Mundo Louco, isso é discutido em mais detalhes. Essa revolta contra a autoridade de Deus no fim dos tempos e contra todos os códigos morais anteriormente estabelecidos. É a razão pela qual hoje estamos vendo tantos acontecimentos sem sentido na sociedade. Todas as restrições estão sendo descartadas e a sociedade está se dirigindo velozmente para o fim de uma era de iniquidade.
Quanto mais nos aproximamos do fim, mais o mundo afunda em engano e depravação, enquanto colhe os frutos do desrespeito pela autoridade que começou com uma primeira semente no jardim com Adão e Eva. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, Paulo afirmou que o mistério da iniquidade se tornaria uma força agressiva na sociedade no extremo fim desta era. O mistério da iniquidade foi liberado com uma vingança e está operando a todo vapor em nossa era, porque estamos nos aproximando do fim. O desrespeito disseminado pela autoridade que está surgindo na sociedade é um sinal que estamos chegando à extremidade desta era do fim dos tempos. Como cristãos, precisamos despertar para o que Deus diz sobre autoridade, para não cairmos nas garras do espírito desta era. Só porque o mundo se desviou, não significa que nós devemos nos desviar com ele. Há muitos anos me perguntei a que Pedro e Judas estavam se referindo quando escreveram que as pessoas no fim desta era adotariam o costume de falar mal das autoridades. 2 Pedro capítulo 2, verso 11 e 12. E Judas, capítulo 1, verso 9 e 10. A palavra mal é uma tradução do grego blasfêmio, que significa comportamento depreciativo que envolve uma fala vergonhosa e maldosa. Nesses versículos, Pedro e Judas afirmam que nem os anjos ousam ser desrespeitosos com as autoridades estabelecidas, mas no fim desta era, as pessoas ousarão fazer o que até os anjos não querem fazer. Em outras palavras, uma descarga de desrespeito será liberada na sociedade à medida que as pessoas se dedicarem a falar mal das formas de autoridades estabelecidas. Amigo, estamos vivendo em uma hora em que tudo isso está acontecendo. Não é novidade para nós que temos sim bombardeados pelo fluxo constante de discursos políticos que inundam nossas TVs, nossos computadores ou nossos celulares. Nunca houve um tempo nesta era em que partidos políticos e várias ideologias em guerra foram tão incivilizados. O comportamento público dos políticos e dos partidos sofreu uma queda vertiginosa desde os dias da discórdia respeitosa para a atual intolerância à difamação. Acrescente a isso os bombardeios da mídia para perpetuar esse ataque indecente e um exemplo claro da estratégia do inimigo no fim dos tempos é revelado. As pessoas estão se voltando furiosamente contra todas as posições de autoridade imagináveis, usando todos os meios de comunicação possíveis para dar uma plataforma pública a seus discursos carnais. Aqueles que ocupam posições de autoridade hoje estão sob ataque e precisamos sustentá-los em oração. Dos mais altos aos mais baixos níveis de autoridade, do presidente ao congressistas e senadores, governadores de estados, prefeitos, policiais, professores, pais e pastores. O comportamento não civilizado está sendo liberado neste tempo do fim em uma cada escala feroz. O fato é que estamos vivendo em um tempo profetizado por Jesus, quando um mundo perdido e muitas vezes até uma igreja afetada pelo espírito desta era irá se rebelar contra qualquer forma de autoridade estabelecida. Tudo que você leu até agora neste capítulo é fundamental para que venha nas próximas páginas. Agora, voltemos o foco para a autoridade espiritual. Refiro-me aos líderes espirituais,
tanto dentro da igreja local quanto no ministério fora das paredes da igreja. É muito importante estudarmos o que a Bíblia diz sobre como Deus espera que respondamos aos líderes espirituais, porque onde a autoridade deles é ausente ou ignorada, o resultado é a confusão e o caos espiritual. Por outro lado, onde a autoridade espiritual é respeitada e honrada, isso gera uma bênção sobrenatural para o povo de Deus. A autoridade espiritual. Sendo cristãos, seguidores de Jesus Cristo, somos pessoas que estão sob a autoridade dele em primeiro lugar. Cristo é a autoridade por excelência. Na verdade, submeter nossa vida à sua autoridade é tão fundamental que é requisito para qualquer um receber a salvação. O apóstolo Paulo deixou isso claro em Romanos 10, verso 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra Senhor nesse versículo é uma tradução do grego Kyrios, que expressa a ideia de alguém que possui autoridade fundamental e suprema na vida de outrem. Isso significa que nossa entrada no reino de Deus e nosso relacionamento com Cristo estão arraigados na submissão à sua bondade, à sua absoluta autoridade. A famosa escritora cristã Elisabeth Elliot escreveu: até que a vontade e os afetos sejam colocados debaixo da autoridade de Cristo, nem sequer começamos a entender e muito menos a aceitar seu senhorio. Quando reconhecemos Jesus como Senhor, nós nos submetemos a obedecer a Ele como Mestre Supremo. Concordamos que estamos nos submetendo completa e continuamente à sua autoridade inquestionável e que rendemos cada dimensão de nossa vida, nossa vontade, nossas emoções, nossas paixões, a maneira como nos conduzimos, a administração, a direção e ao controle dele. Esse é um compromisso espiritual que que não deixa nenhuma parte da vida sem ser tocada pela sua autoridade. Quando está alinhado sob a autoridade de Cristo, você se torna como uma tubulação que é desobstruída do entulho. Um canal através do qual o poder pode fluir de Cristo através de você para o mundo que o cerca. Enquanto continuamos a discutir o que é necessário para permanecer em chamas para Deus, é essencial que você entenda essa verdade. Se você quer que o poder e o fogo de Deus fluam através de você, é imperativo que esteja alinhado debaixo da autoridade absoluta de Cristo. Se alguma coisa em sua vida estiver desalinhada com a posição justa da autoridade de Cristo sobre você, isso interromperá o fluxo do céu através de você para a terra. Por esta razão, você precisa estar constantemente se reavaliando para se certificar de que todas as áreas da sua vida estejam alinhadas debaixo da autoridade de Cristo. Se descobrir que alguma área está fora de sincronia, você deve colocar sua atenção nessa área até que ela esteja novamente dentro do alinhamento divino. Se estudar o livro de Atos, rapidamente ficará evidente para você que os primeiros cristãos entendiam sobre autoridade espiritual e eram submissos a ela. Lemos em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Conforme observado nos capítulos anteriores, a palavra grega traduzida como perseveravam significa perseverar consistentemente. Ela traz consigo a ideia de um foco muito intenso e um trabalho árduo. Isso nos diz que quando os primeiros cristãos se reuniam,
eles dispunham deliberadamente o coração para ouvir e aprender com o ensino dos apóstolos e com a pregação da palavra de Deus a eles. A palavra para perseveravam traz consigo um forte significado, a ideia de que aqueles primeiros cristãos eram viciados na autoridade espiritual dos apóstolos a ponto de se reunirem para ouvir e receber deles todos os dias. Ver Atos 2:46. Os próprios apóstolos aprenderam sobre a autoridade espiritual com a submissão a Jesus enquanto andavam com ele. Na versão King James do Novo Testamento, os 12 apóstolos muitas vezes são mencionados como discípulos, cuja tradução do grego é matetes, palavra que retrata um aluno que está em completa submissão ao professor, que tem a influência de um mestre em sua vida. De fato, o professor tem tal papel de maestria na vida de um verdadeiro discípulo, cuja obrigação é fazer tudo o que o mestre exigir. Assim, quando lemos sobre os apóstolos sendo discípulos de Jesus, isso significa que eles tanto seguiam quanto obedeciam a Jesus e estavam comprometidos em seguir explicitamente seus ensinamentos e em fazer o que ele pedia. Todas estas coisas eram requisitos para uma pessoa ser um discípulo. Em outras palavras, eles não eram meros seguidores, mas discípulos comprometidos que seguiam tudo que Jesus pedia a eles. Isso explica porque Jesus lhes disse: vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. João 13:13. A palavra Senhor, usada neste versículo, também é a palavra Curios, que mais uma vez expressa a ideia de alguém com autoridade fundamental e suprema na vida de outrem. Ao fazer essa afirmação, Jesus disse que os discípulos literalmente o chamavam de Curios, Senhor. E toda vez que eles o chamavam de Senhor, estavam reconhecendo que Jesus era na vida deles. Jesus era o Mestre Supremo. Poderíamos dizer que cada um dos 12 discípulos haviam sido chamados para tocar sua parte ao lado de Cristo na grande sinfonia produzida pelo seu ministério. Mas Jesus era o inconfundível maestro que dirigia cada nota que eles tocavam. Eles eram submissos à autoridade de Jesus e estavam comprometidos em fazer toda e qualquer coisa que ele lhes pedisse. E por estarem em submissão tão completamente, o poder divino era liberado para fluir de modo magnífico de Cristo através deles. Quando Judas Iscariotes decidiu se rebelar contra a autoridade de Cristo e seguir por uma direção diferente, ele foi eliminado da equipe. Permanecer sendo parte do primeiro time dos 12 de Jesus exigia dedicação, submissão e respeito total pela autoridade espiritual e liderança que Deus havia confiado a ele para exercer sobre os discípulos. Era isso que a palavra do Senhor queria dizer há 2000 anos. E é isso que a mesma palavra quer dizer ainda hoje para você e para mim. Significa que toda vez que você chama Jesus de Senhor da sua vida, você está dizendo: tu tens autoridade absoluta na minha vida e eu me submeto a ti. Obedecerei a tudo que tu me pedires para fazer. Sou teu servo, às tuas ordens. Assim, quando os 12 primeiros apóstolos, discípulos, chamavam Jesus de Senhor e Mestre, eles queriam dizer literalmente que ele era Senhor e Mestre e que eram seus servos às ordens dele. Jesus não era uma autoridade opcional na vida deles. Ele era a autoridade espiritual definitiva e eles estavam em total submissão a tudo o que significasse estar debaixo da sua autoridade. Jesus estava acima dos apóstolos, eles estavam debaixo dele.
e eles obedeciam a ele explicitamente. E em resultado da submissão dos apóstolos à autoridade espiritual de Jesus, eles colheram benefícios poderosos, tanto nesta vida quanto na que está por vir. Autoridade espiritual local. O que era verdade para Jesus e os 12 foi transferido para toda a igreja primitiva, uma vez que ela estava sendo estabelecida sob a autoridade espiritual. Mais uma vez, Atos 2,42 afirma: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso nos diz que os primeiros cristãos realmente dispunham de seus corações para ouvir, aprender e estar em submissão à autoridade espiritual dos apóstolos. Esses primeiros cristãos entendiam a autoridade espiritual. Literalmente, eles estavam viciados nisso. E como resultado, eles foram estabelecidos no poder de Deus. E hoje, Cristo, que é a autoridade definitiva de todo cristão, continua a exercer seu senhorio sobre a igreja, em grande parte através da autoridade espiritual que ele estabeleceu dentro da igreja para ajudá-lo. A autoridade espiritual a que me refiro são aqueles a quem ele chamou e ungiu para liderar a igreja em várias funções. São esses líderes a quem podemos ouvir audivelmente e a quem nossos olhos podem ver, a quem devemos seguir. Entre os que têm autoridade espiritual estão apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e todos aqueles a quem esses líderes escolheram para trabalhar ao lado dele. Por essa razão, eles devem estar em total submissão a Jesus como o supremo cabeça da igreja. Nós, cristãos, vamos produzir os resultados que Deus deseja à medida que aprendemos a trabalhar com aqueles que Deus colocou sobre nós como autoridade espiritual. Quando estamos alinhados debaixo da autoridade de Cristo e debaixo da autoridade espiritual local que Ele colocou sobre nós, esse alinhamento permite que sejamos canais através dos quais o poder de Deus pode fluir livremente. Por outro lado, se estivermos fora de sincronia com o sistema estabelecido por Deus, é possível que se acumulem detritos espirituais para entupir o canal, interromper o fluxo do poder de Deus e, finalmente, apagar o nosso fogo espiritual. Considere novamente o exemplo de sua sinfonia. Precisamos aprender a tocar bem a nossa parte, de acordo com a direção dos maestros espirituais a quem Deus nos designou. À medida que reconhecemos voluntariamente e respeitamos a autoridade dos nossos maestros e seguimos a direção deles, nós nos tornamos parte de uma grande sinfonia que produz um som poderosamente unificado para a realização do plano de Deus. Mas produziremos o efeito oposto se ignorarmos a direção daqueles que Deus chamou para conduzir a orquestra. Se nos tornamos rebeldes e escolhemos ignorar a autoridade espiritual deles e permanecermos fora de sincronia com essa liderança, nosso comportamento desarmonioso produzirá um som dissonante com consequências prejudiciais para nós mesmos, para os outros na orquestra e para o reino de Deus. Uma lição de Hebreus, capítulo 13, verso 7. Conforme mencionado anteriormente, a submissão à autoridade é uma parte inevitável da vida. Isso também inclui a submissão à autoridade espiritual, que é um requisito para todo cristão que pretende ser um verdadeiro discípulo.
Se quisermos permanecer em sincronia com os caminhos do reino de Deus e continuar em chamas em nossa caminhada com o Senhor, é essencial que nos submetamos voluntariamente àqueles que Ele estabeleceu para exercer a autoridade espiritual em nossa vida. Em Hebreus 13:7, a Bíblia nos dá diretrizes para nos ajudar a reconhecer quem são nossos líderes espirituais e como devemos nos relacionar com eles. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. A palavra guias nos diz como reconhecer os que têm autoridade espiritual sobre nós. Trata-se de uma tradução do grego hegeomai, que descreve alguém que tem uma posição de influência, de liderança ou visível em sua vida. Nesse contexto, ele descreve especificamente aqueles que têm uma posição visível de autoridade ou liderança espiritual. Isso nos diz que aqueles que têm autoridade espiritual precisam ser indivíduos com influência significativa em nossa vida. É importante observar aqui que ninguém é um líder perfeito. Entretanto, aqueles que têm autoridade espiritual sobre outros devem permitir que o Espírito Santo os leve ainda mais longe, mais alto e mais fundo em sua caminhada com Deus. É por isso que o escritor cristão J. Oswald escreveu: um verdadeiro líder influencia outros espiritualmente somente porque o Espírito opera nele e através dele em um nível mais alto do que naqueles que ele lidera? Logicamente. Isso não quer dizer que um líder espiritual mais jovem e menos experiente não poderia ser colocado em posição de autoridade sobre aqueles que são mais experientes em sua caminhada com Deus. Alguém que Deus coloca em posição de autoridade pode ser mais jovem ou ainda estar crescendo na maturidade espiritual, se comparado com alguns dos que congregam sob a autoridade e que são mais experientes, mas isso não quer dizer que ele seja menos líder. A autoridade espiritual não tem a ver com a idade, tem a ver com a missão. Tem a ver com a estatura espiritual que um líder chamado por Deus carrega e com a unção do Espírito Santo na qual ele opera. Tem a ver com os dons com os quais Deus o equipa para cumprir esse chamado divino e com o caráter que ele permite que o Espírito Santo cultive dentro dele, visando a mordomia sábia desse chamado. O próximo elemento que quero que você veja em Hebreus 13:7 é a terminologia que descreve esses líderes como aqueles que vos pregaram a palavra de Deus. Isso também indica que aqueles que Deus enviou para ser uma autoridade espiritual na sua vida têm a tarefa de pregar regularmente a palavra de Deus para você. Isso fala daqueles que ensinam, pregam e instruem você mais regularmente na palavra de Deus. Significa que aquele que tem seus ouvidos é aquele que tem influência em sua vida. Mas a passagem continua dizendo que eles devem ser aqueles cuja fé você tem confiança para imitar. A palavra imitar é uma tradução do grego mimeomai, que sugere um estudo intencional da vida, dos feitos, dos atos e dos pensamentos de outra pessoa na tentativa de entender plenamente essa pessoa e depois imitar ou duplicar seus atributos à própria vida. Em outras palavras, você deveria estar tão impressionado com a fé e o caráter piedoso do líder espiritual a quem você ouve, a ponto de estar disposto a fazer tudo o que ele faz para ser como ele. Se você não respeita esse líder o suficiente para imitar a vida de fé dele e seu caráter, você precisa parar e descobrir o motivo. Primeiro, examine-se a si mesmo e certifique-se de que o problema da falta de respeito não esteja em você
o seguidor. Mas, se seu coração está limpo quanto a isso e você ainda conclui que a vida do líder em Deus e diante dos homens não é um exemplo que você deseja imitar na sua vida, minha pergunta é: por que você ainda está comprometido com essa igreja ou ainda está ligado a esse líder espiritual? Se você não consegue respeitar a vida desse líder o suficiente para imitar o exemplo dele na sua caminhada com Deus, então esse líder não se qualifica para ser uma autoridade espiritual em sua vida. Uma autoridade espiritual real, dada por Deus em sua vida, será uma pessoa a quem você deseja seguir e imitar. Na verdade, Hebreus 13:7 diz que tudo isso deve ser feito considerando atentamente o fim da sua vida. A palavra considerar significa contemplar atentamente, observar com precisão ou considerar bem. A palavra fim é uma tradução do grego ekbais, que descreve literalmente como uma pessoa avança ou progride na vida. Na essência, Hebreus 13:7 está avisando você para contemplar atentamente, observar cuidadosamente e considerar bem a maneira como aqueles que o lideram estão progredindo em suas próprias vidas. Em outras palavras, antes de você se comprometer a se submeter à autoridade espiritual de um líder, observe a vida dele para se certificar de que ele seja o que você deseja ser. Você deve seguir somente aqueles que têm uma fé e uma vida digna de ser imitadas. Não existem líderes perfeitos, portanto, não procure por um. Não obstante a procura por aqueles que Deus designou para ter autoridade espiritual sobre sua vida. Hebreus 13:7 instrui você a buscar os que têm frutos de Deus na vida. O mesmo tipo de fruto que você quer ver replicado na sua própria vida. Você os respeita o suficiente para imitá-los? Você só deveria estar submisso a líderes cujas vidas você respeita e cuja fé você quer imitar. Uma maneira de reconhecer a autoridade espiritual. Para enfatizar a importância de escolher uma liderança espiritual saudável para exercer autoridade espiritual sobre sua vida, Hebreus 13:17 continua assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Observe que a palavra guias também aparece nesse versículo. É a mesma palavra egeomai, usada no versículo 7, que descreve alguém que tem uma posição de influência visível ou de liderança em sua vida. Ao repetir isso, Deus deixa muito claro que uma verdadeira autoridade espiritual ou um líder em sua vida é aquele que ocupa a posição de influência espiritual mais visível sobre você. Quando você está totalmente ciente de quem essa pessoa ou esse grupo de pessoas é, Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos guias. A palavra obedecei, usada nesse versículo, é uma forma da palavra grega feito, que denota alguém que foi convencido, persuadido ou influenciado a mudar de opinião. Retrata confiança, convicção, firme como a rocha. Essa palavra é usada para nos dizer que precisamos ter uma certeza firme como a rocha acerca de quem deve ter posição de autoridade espiritual em nossa vida e a quem devemos estar submissos. É uma questão muito importante e precisamos chegar ao lugar onde temos certeza de que estamos submissos à pessoa correta. Então, a partir
A partir do movimento em que essa certeza foi obtida, devemos submeter a nossos líderes espirituais. Trata-se de mais um combustível a ser buscado por aqueles que desejam uma vida que permaneça em chamas por Cristo. Mas submeter-se a uma autoridade espiritual ordenada por Deus é um assunto difícil para muitos nesta era moderna. Hoje, as pessoas em geral não querem estar submissas à autoridade de ninguém, nem a qualquer ordem estabelecida. Não obstante, a palavra submeter-se é bastante clara. É a palavra grega upeiko e significa render-se. O uso desse termo indica que se submeter à autoridade espiritual é voluntário. É relevante nos aprofundarmos no estudo dessa palavra. A palavra upeico é composta por upo e eico. A palavra upo significa debaixo de, e eico significa render-se, como a rendição deliberada das forças militares aos seus comandantes. Quando upo e eico são unidas para formar upeico, a nova palavra retrata um indivíduo que se colocava voluntariamente debaixo de autoridade, como um soldado que entende que está debaixo da vigilância de um oficial comandante. Um soldado pode não gostar da personalidade do comandante ou das ordens que ele dá, mas isso é irrelevante. Nenhum soldado precisa gostar dos seus oficiais. Espera-se que ele apenas os respeite e honre. Que os soldados gostem ou não da situação, permanece o fato de que o oficial está acima dele e o soldado está abaixo do oficial. Desrespeitar um comandante é sempre algo fora de ordem, e essa atitude é seguida de uma punição. Isso é tão básico que todo soldado aprende desde cedo como deve se relacionar com os que ocupam posições de autoridade sobre ele. Essa ilustração é importante quando discutimos a palavra do Novo Testamento, submeter-se, pois esse exemplo, tomado emprestado de um ambiente militar, é exatamente o significado da palavra submeter-se no Novo Testamento. A submissão à autoridade ocorre quando uma pessoa reconhece respeitosamente sua posição debaixo da liderança de alguém que é colocado em posição de autoridade sobre ela, seja no trabalho, na escola, na igreja, em casa ou em qualquer outra esfera da vida. Mas Hebreus 13:17 nos dá outra maneira de reconhecer aqueles que detêm uma posição de autoridade espiritual. Além de identificar os líderes cujas vidas são dignas de ser imitadas, vê Hebreus 13:7, foi-lhe dada outra maneira de reconhecer os que detêm uma posição de autoridade espiritual sobre você em Hebreus 13:7. Esse versículo diz que são aqueles que velam por vossa alma. A palavra velam descreve uma vigilância constante. Retrata alguém que leva em consideração os outros. O líder cristão e autor J. Oswald disse: o verdadeiro líder está preocupado principalmente com o bem-estar dos outros e não o próprio conforto e prestígio. Não consigo pensar em uma palavra mais adequada para descrever alguém com autoridade espiritual sobre a vida de outra pessoa. Aquele a quem você se submete espiritualmente deveria ser alguém que carrega um senso de responsabilidade permanente por você. Se um líder não tem essa qualidade, provavelmente ele não acredita que é responsável por você espiritualmente da maneira que a Bíblia prescreve. Hebreus 13:17 diz que aquele que tem autoridade espiritual deve prestar contas a Deus. A expressão prestar contas significa dar um relatório completo ou ser responsável perante um Supremo.
um superior. Quer dizer que assim como você responde pessoalmente pela maneira como seguiu aquele que Deus confiou para ter autoridade sobre sua vida, aqueles que ele chamou para liderar espiritualmente também prestarão contas a Jesus Cristo pela maneira como lideraram você. Mas Hebreus 13:17 também diz que as pessoas podem levar aqueles que a lideram a gemer. Na verdade, esse versículo ordena que você e eu obedeçamos e nos submetamos voluntariamente aos nossos líderes espirituais com alegria, para que a situação não os leve a fazer isso gemendo. A palavra gemer é uma tradução do grego estenadizo, que retrata lamentação ou lamúria. O que isso quer dizer? Vou explicar usando uma experiência pessoal. Há algumas pessoas que Deus me pediu para liderar que são fiéis de lidar porque não se submetem. Elas argumentam, desafiam, brigam e repudiam aqueles que estão tentando ajudá-las. Cobrir com autoridade espiritual pessoas que se encaixam nessa descrição pode nos fazer gemer. A pessoa que Deus designou para você liderar o evita quando o vê? A pessoa que Deus designou para você liderar o evita quando o vê? Se sim, isso não é um bom sinal. Na verdade, Hebreus 13:17 continua dizendo que ao abrigar uma atitude inadequada com relação à autoridade espiritual dessa pessoa, isso não aproveita a vós outros. A expressão não aproveita significa que a sua atitude errada com relação à autoridade espiritual não contribuirá para o seu bem. A questão da autoridade espiritual é vital para a sua saúde espiritual, para a força da igreja e para a força de cada cristão que faz parte dela. Cada membro precisa estar sob a autoridade espiritual por uma troca de força mútua milagrosa ocorre nesses relacionamentos. Ouvidos para ouvir aquele que lidera. Um dos nomes pelos quais a Bíblia chama Jesus é de bom pastor. Vê João 10:11. É retratado o relacionamento pastor-ovelhas que temos com Jesus. Uma parte importante desse versículo diz: as ovelhas ouvem a sua voz e elas o seguem, porque lhes reconhece a voz. João 10:5 acrescenta: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Esses versículos ensinam que Jesus é o pastor e que nós somos suas ovelhas. Como parte do rebanho, conhecemos a voz do bom pastor e não seguiremos nenhuma outra que não seja a dele. Nesses versículos, Jesus quis dizer que nós captássemos verdadeiramente o conselho de pós-ovelha, de modo que ele reafirmou este princípio ao longo do capítulo 10. Por exemplo, em João 10, verso 14, ele disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecerão. Então, em João 10:27, ele afirmou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nesse versículo há um princípio sobre o relacionamento pastor-ovelha que ajudará você a saber quem deve exercer autoridade espiritual em sua vida. No mundo natural, as ovelhas conhecem a voz do pastor e não seguem a voz de ninguém que não seja ele. Jesus usou esse princípio para ensinar que os cristãos são muito semelhantes às ovelhas e que há líderes espirituais que têm uma influência de pastoreamento em suas vidas. Quando o pastor fala, é fácil para o rebanho segui-lo, porque as ovelhas se identificam com o pastor e estão sintonizados para ouvir a voz. Cristo é o grande pastor
e os subpastores. Autoridades e líderes espirituais devem guiar aqueles que ele lhes confiou em suas respectivas missões de liderança. Deus deu a cada cristão um ouvido para ouvir aquele a quem deve seguir. Por exemplo, há pessoas que me ouvem na igreja, que me assistem na televisão, que leem meus livros e que me valorizam e me respeitam profundamente, porque são atraídos sobrenaturalmente para mim. Deus designou essa pessoa para mim e elas ouvem e seguem minha voz, porque Deus me nomeou para ser uma autoridade espiritual na vida delas. Mas há outros que não são atraídos a mim, porque Deus escolheu outra pessoa para liderá-los e para exercer autoridade espiritual na vida deles. Deus conecta sobrenaturalmente as pessoas para os beneficiarem mutuamente uma das outras. Esse é o desejo de Deus para todos os seus filhos, inclusive você. Ele o chamou para estar plantado na casa do Senhor e para florescer nos atos do nosso Deus. Vê Salmo 92, verso 13. Ser plantado e florescer são as grandes bênçãos de se submeter à autoridade espiritual debaixo da qual Deus coloca você. Se você não tem uma autoridade espiritual, é hora de buscar o Senhor em oração para que Ele o direcione e conecte com a escolha dele acerca de quem deve ser líder espiritual. É hora de ser incendiado pelo relacionamento correto com a autoridade. A questão da autoridade afeta todos nós. Em cada idade e fase da vida, Deus colocou sobre nós aqueles a quem fomos chamados para nos submeter. Do berço à velhice, sempre haverá alguém em algum lugar nos dizendo o que precisamos fazer. De modo que cabe a nós aprender a nos submetermos àqueles que Deus colocou sobre nós, a estarmos em concordância com eles e valorizá-los. É muito importante cultivarmos uma paixão por nos posicionarmos corretamente debaixo da autoridade indicada divinamente. Esse é um combustível vital para a igreja e para cada cristão individualmente permanecer forte e incendiado por Deus, tanto agora quanto nas futuras gerações. Se você quer estar em chamas e continuar assim, precisa aprender a se colocar debaixo da autoridade espiritual que Deus estabeleceu para a sua vida. Essa é uma razão pela qual a igreja primitiva experimentava tanto poder e fogo espiritual, e agora, no fim desta era, Deus quer que todos os cristãos, e isso inclui você e a igreja da qual Deus o chamou para fazer parte, se coloquem debaixo do senhorio de Cristo e debaixo da autoridade espiritual local que ele enviou para ser uma bênção. Jesus exigia esse tipo de relacionamento líder-discípulo de seus discípulos e eles transmitiram a necessidade dessa ordem divina para a igreja primitiva. Onde há um funcionamento adequado da autoridade espiritual, as bênçãos fluem hoje, assim como fluíam naquele tempo. Agora, no fim desta era, quando a iniquidade está expulsando todas as formas de autoridade e está gritando por independência, Deus está chamando seu povo para voltar ao alinhamento com a autoridade espiritual. Ele sabe que quando sua casa estiver em ordem, o aumento virá, a promoção virá, a proteção virá e a provisão virá. E a igreja ficará em chamas com o poder e o fogo de Deus. Para refletir, a autoridade estabelece ordem. A ordem abre caminho para uma existência pacífica e produtiva. A falta de respeito pela autoridade resulta no caos, que é o extremo oposto de tudo que foi criado por Deus. Amós 3,3 pergunta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo?
A harmonia da concordância é alcançada pela aceitação da autoridade. Se quer estar em chamas e permanecer assim, você precisa aprender a se colocar debaixo da autoridade espiritual que Deus estabeleceu para a sua vida. Antes de mais nada, você está em completa submissão à autoridade suprema, ao senhorio de Cristo. Em segundo lugar, você se posicionou voluntariamente em uma atitude de coração, assim como na ação externa, debaixo da autoridade espiritual que Deus enviou para ser uma bênção para você. Seu relacionamento com a autoridade espiritual e a submissão a ela é vital. E se você quiser permanecer forte e em chamas para o Senhor, tanto agora quanto nos tempos difíceis que estão por vir. 2. Se alguma coisa na sua vida está desalinhada com a posição legítima da autoridade espiritual de Cristo sobre você, isso perturbará o fluir do céu através de você na terra. Você adotou a prática regular de reavaliar e corrigir a rota para garantir que todas as áreas de sua vida estejam num alinhamento adequado debaixo da autoridade de Cristo e da sua palavra? Existe alguma área que você reconhece que está fora de sincronia com Ele? Como você pretende retificar isso? 3. Você tem certeza de que está posicionado debaixo da autoridade espiritual adequada para a sua vida? Esse líder tem sua atenção a ponto de você estar disposto a fazer tudo o que ele faz para imitá-lo enquanto ele segue a Cristo? A autoridade espiritual sobre a sua vida demonstra um cuidado constante pela sua alma em oração, na pregação e no ensino da palavra para garantir seu bem-estar. Expressa um senso de responsabilidade permanente por prestar contas a Deus pela sua vida. E da sua parte, você vigia suas ações, palavras e atitudes do coração, de modo a não fazer seu líder espiritual gemer, sendo uma pessoa difícil de alimentar espiritualmente ou de conduzir nos caminhos da justiça? Lembre-se, Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, está prestando muita atenção à maneira como os que estão em posições de autoridades lideram, assim como a maneira como os que estão debaixo dela escolhem se submeter. Aqui concluímos o capítulo 10.